O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Jesus Cristo, no seu Evangelho, ele coloca sempre este tema: a superioridade de uns em relação aos outros. E isso traz grandes males para a nossa convivência e para o nosso relacionamento. Quando um se considera superior ao outro, ele se coloca num direito que é capaz de maltratar o outro, que é capaz de menosprezar, de julgar e também de emitir juízos em relação a outra pessoa e ser preconceituoso. Então, todas essas coisas, elas vêm dessa atitude que Jesus Cristo condena. Ninguém é superior a ninguém, todos somos iguais, mas no dia que um se coloca superior ao outro, pode saber que grandes problemas a gente vai enfrentar. Quem convive conosco, se o marido se coloca superior à mulher, coisa boa não vai acontecer. Se a mulher se coloca superior ao marido, coisa boa não vai acontecer, porque ele vai achar no direito de humilhar, de dizer palavras agressivas, de julgar. Então a gente deve, antes de tudo, nos reconhecer irmãos, parceiros, filhos do mesmo pai, iguais. Quantas guerras aconteceram por esse sentimento de superioridade, e quantas guerras a gente também não vive na nossa vida, no nosso dia a dia, também por isso. Quando um se coloca superior ao outro, se cria uma distância muito grande, uma distância que divide, que separa, que anula o outro. O preconceito, por exemplo, que nós carregamos dentro, porque muitas vezes nos julgamos superiores aos outros, esse preconceito ele mata, ele envenena as nossas relações. Tem pessoas que sofrem horrores, vítima dos preconceitos que nós emitimos. O Papa vem nos ensinando muito esse caminho da humildade, e ele está mexendo com as estruturas da igreja, porque ele está assumindo uma postura de alguém
igual a todos. Até para muitos do Vaticano é uma atitude que incomoda. Quando perguntaram para ele no avião, e os gays, ele disse: quem sou eu? Quem sou eu para julgá-los? Ou seja, um homem correto, um homem que chegou a ser papa porque tem uma vida totalmente limpa, ele diz: quem sou eu para julgar alguém neste mundo, né? Então, essa atitude evangélica que nós precisamos assumir, que nós precisamos trazer para a nossa existência, para quebrar dentro de nós esta vontade, desse desejo de ser superior, porque é uma tendência do ser humano. Quando a gente quer ser superior aos outros, é por isso que existem as brigas no trânsito, porque você é melhor do que o que está dirigindo do seu lado. Por isso que existem as tragédias. É por isso que às vezes a gente passa pelo porteiro do nosso prédio e a gente não dá bom dia. Porque se eu sou superior, por que eu vou falar com ele? Se eu passo diante do zelador e não cumprimento, se eu sou superior a ele, por que eu vou falar com ele? E aí a gente cria uma legião de inexistentes, de invisíveis, estando ali, mas invisíveis, porque nós não os consideramos. E no Evangelho Jesus coloca uma parábola de um fariseu correto, aquele que faz tudo certinho dentro da sua fé, dentro da sua religião, dentro da sua igreja, mas ele se coloca de pé diante de Deus, e aí esnoba em relação ao outro que está do seu lado. Eu te agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos, esse que está aí, dou o dízimo sempre certinho. Então a postura dele, Jesus já enfatiza pelo fato dele ficar de pé, porque um ou outro se ajoelharia, se curvaria diante de Deus, mas diante de Deus ele fica de pé. É tão perfeito que não precisa nem se curvar diante de Deus. O outro se curva, não tem coragem nem de levantar os olhos para o céu e bate no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. No dia que a gente assumir essa postura do cobrador de impostos, a nossa atitude em relação às pessoas vai ser bem diferente, muito diferente, porque a gente vai se reconhecer da raça humana, e da raça humana nós somos todos iguais. Estava lembrando dos padres do deserto, no século XIII, quando as pessoas iam conversar com eles e falar dos seus pecados, eles diziam assim: meu filho, minha filha, se eu estivesse nas suas circunstâncias e no seu lugar, eu faria até pior do que você. Deus te perdoa. Então ele era solidário, e ele sabia que fazia parte da raça humana, que ele podia ser também vítima daquele pecado, daquela forma de agir. Eles diziam assim, era uma forma de acolher as pessoas, era uma forma de ser solidário, porque nós somos de uma mesma raça, estamos sujeitos aos mesmos pecados. Quantas vezes nós nos colocamos humildes diante de Deus, reconhecedores dos nossos pecados, das nossas faltas? Se fizéssemos isso mais vezes, certamente seria muito melhor os nossos relacionamentos. Até quando a gente precisa cuidar de alguém da família que é vítima de algum vício, que a pessoa é vítima de algum vício. Se a gente não se coloca numa postura de igualdade, de acolhimento, a gente vai sempre dizer que é um mau caráter, que é um vagabundo, que é alguém que não quer nada, e a gente não percebe que as circunstâncias as quais levaram aquela pessoa a se viciar poderiam nos levar também, E aí a gente passa a ser mais solidário. É isso que Jesus Cristo nos quer de cada um de nós. Nesse evangelho também a gente pode lembrar daquele outro que ele diz: com a mesma medida que medirdes, alguém será medido também. Não julgue para não ser julgado. Então são várias passagens que Jesus nos ajuda a compreender como deve ser a nossa postura de acolhida,
de muita acolhida mesmo. Vamos pedir que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a perceber que nós não somos superior a ninguém, que nós somos seres frágeis, pecadores, mas merecedores das graças de Deus como todas as pessoas. Senhor nosso Deus, ajuda-me a ser humilde e simples, e a me curvar diante de Ti sempre, e a considerar o outro sempre mais importante do que eu. Quem sou eu para julgar alguém? Já dizia o Papa. Quem sou eu para me achar superior a um outro ser humano, filho do mesmo Pai? Dai-me, Senhor, a graça de ser acolhedor, de perceber as pessoas, de me curvar, de me sentir humano ao ponto de ser solidário com os outros seres humanos, igual a mim, pecadores. Ajuda-nos a crescer na fé, ó Pai, e a ser simples de coração, prudentes e amáveis, com uma vida sem preconceito, sem julgamentos, sem prepotência e arrogância, porque todos somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas queremos fazer nesta vida a maior experiência de amor que um ser humano pode fazer, na Tua presença, ó Pai.